Boa tarde a todos. No trabalho de hoje, nós vamos falar sobre os indicadores de viabilidade econômica em sistemas fotovoltaicos. No decorrer desse trabalho, nós vamos passar pelos temas de TMA, VPL, TIR, payback e percentual de redução de consumo. O grupo é composto pelo Fábio, por mim, Leonardo, e pelo Luiz Fernando. Bom, primeiramente, a gente vai indicar qual que seria a importância de se realizar a análise econômica financeira para a execução de um projeto. Primeiramente, a gente precisa avaliar se o investimento vai compensar e tomar a decisão para o início da instalação desse projeto. A importância dessa análise também, ela auxilia na escolha do melhor projeto dentre as opções que o cliente vai ter, e também é importante a consideração de todos os custos-benefícios ao longo da vida útil dos componentes que vão estar dentro desse projeto. Bom, o primeiro ponto que nós vamos abordar nesse projeto é a TMA, que é a taxa mínima de atratividade. O que significa essa TMA? Ela é a taxa de retorno mínima exigida pelo investidor para considerar se o projeto é viável ou não. E como que se dá esse parâmetro? Basicamente, nós temos o custo de oportunidade mais o prêmio de risco. O que seria o custo de oportunidade? O custo de oportunidade, basicamente, é uma comparação que se tem da execução do projeto com um investimento de renda fixa seguro à escolha do cliente. Geralmente, a gente pode adotar investimentos fixos como a taxa Selic, o Tesouro Direto, investimentos com uma rentabilidade menor, porém com a taxa de segurança maior do que investimentos mais arriscados. E somado a isso, a gente tem o prêmio de risco, que está relacionado à parte de insegurança na instalação do projeto mesmo, de decorrência de manutenção de componentes, coisas desse tipo. Aí o que é dado? A gente vai ter a soma desses dois parâmetros que foram explicados, e se o valor da TMA for maior que o que se pretende ter de retorno com a instalação do projeto, o projeto não é viável para ser executado. Caso contrário, se o que se espera de retorno desse projeto for maior que a TMA, a gente pode considerar que o projeto é sim viável e atrativo. Aqui nós vamos ter um exemplo de como calcular a TMA. Basicamente, a gente adotou aqui, no caso desse trabalho, a taxa do Tesouro Direto, que, como foi dito anteriormente, é uma taxa em que se tem um, um risco menor e uma rentabilidade fixa. Aqui a gente adotou o valor como 6% ao ano, que é o valor que vai ser garantido pelo governo, que é quem propõe, né, esse ativo. Aí nós temos aqui a compensação de 4% que a gente colocou em relação à manutenção, à variação de irradiância, as mudanças regulatórias até ligadas à própria regulamentação de venda dos materiais dos componentes, e somando esses parâmetros que a gente analisou, daria os 10%. Ou seja, a instalação desse projeto ela teria que garantir do valor total que foi investido inicialmente um retorno maior que 10% para que a gente possa considerar esse projeto como viável. Basicamente, seria esse o conceito de TMA. Boa tarde, meu nome é Luiz Fernando. Eu vou falar um pouco sobre o VPL, que é o valor presente líquido. O VPL calcula o valor atual dos fluxos de caixa futuros descontados pelo TMA. Então, o que seria isso? O VPL é mais ou menos a somatória do fluxo de caixa no período, e o fluxo de caixa seria o total do retorno que esse sistema daria dentro de um ano. Aqui eu pus um exemplo de 10 mil reais. Então, dentro de um ano, o sistema daria um lucro de 10 mil reais em redução na conta de uso. Mas 1 sobre 1 mais o TMA.
Não precisa ser necessariamente TMA, mas o ideal é usar o TMA por causa que é uma taxa mínima que você já usou no cálculo passado. Menos o investimento inicial que você teve, que no caso aqui eu pus de exemplo 50 mil. O D, que seria o tempo, então aí é feita a somatória durante todo a vida útil do projeto. Se você for, a vida útil dele for 25 anos, você faz com 25 anos, se for de 10 anos, você faz com 10 anos. E o BPE, depois que você acha o valor do BPE, se o BPE for maior que zero, o projeto é viável. Se o VPL for menor que zero, o projeto é inviável. Então, não compensa, teria que achar outros meios para tornar esse projeto viável. Você passa o slide, por favor. E aqui está mais ou menos um exemplo de como que é calculado esse VPL. Aqui eu usei um investimento inicial de 50 mil, que é o valor que foi gastado no projeto. O fluxo de caixa no ano foi feito com um valor de 15 mil, que é o lucro que o cliente teria dentro de um ano. E o TMA, que é uma taxa de 10% ao ano. Depois, então, fazendo o cálculo, a somatória de todos os anos, no caso aqui foi usado 5 anos, chegou num valor que no quinto ano o projeto já começou a dar lucro. Então, foi feito todo o cálculo e conforme foi passando o tempo, esse valor ele vai abaixando, porque o próprio PPL ele já calcula um pouco da perda do sistema. Então, conforme vai passando o tempo, o lucro vai sendo menor, mas dentro do exemplo aqui chegou no valor de lucro, cobriu todo o custo do sistema a partir do quinto ano. Você passa o próximo slide. Fazendo a somatória de todos os anos, chega que no final do quinto ano teve um rendimento de 56 mil, falando que teve um lucro, a partir do quinto ano, o sistema já estaria dando um lucro de 6 mil. Falando um pouco da interpretação do VPL, se o VPL for maior que zero, ele é lucrativo. Se o VPL for igual a zero, o projeto paga exatamente, mas não é viável, se for só para se pagar. E se for menor que zero, ele é inviável. Pode passar para o próximo slide. Agora eu vou falar um pouco sobre, voltando ao VPL, tem algumas considerações importantes que o VPL considera o valor do dinheiro no tempo, significa que você sabe mais ou menos quanto que é o lucro que você vai ter com o decorrer do tempo, compara as diferenças do projeto, com o VPL você consegue comparar um projeto com outro, pelo custo do projeto, se um projeto for mais caro com o outro, você consegue analisar um pouquinho os riscos. E avalia se o projeto supera o TMA, que é o retorno mínimo. Sempre tem que superar, porque se o projeto, se o seu lucro com esse projeto for menos que o TMA, que é o retorno mínimo, não é um projeto que compensa você fazer. Então, agora falando um pouco do TIR, que é a taxa interna de retorno. A taxa é a taxa que zera o VPL, representando a rentabilidade do projeto. Ele não tem uma fórmula específica para achar ele, então você teria que encontrar por uma fórmula indireta. Você pega o VPL, iguala ele a zero, e faz uma somatória também, mas substituindo o TMA pelo TIR. E nesse caso, eu vou explicar um pouquinho a fórmula, que seria o fluxo de caixa no período T, que é dentro do período de um ano, o FC. O TIR é a taxa interna de retorno, o T, que seria o tempo, e o N é a vida útil do projeto, que seria todo o tempo que o projeto seria válido. A taxa interna de retorno, TR, é a taxa de desconto que faz com que o valor presente líquido, o VPL, de um projeto seja igual a zero. Em outras palavras, é a taxa de retorno que o projeto gera ao longo do tempo, considerando o investimento inicial e os fluxos de um caixa futuro.
No caso, se o TIR for maior que o TMA, o projeto é inviável. Se o TIR for igual ao TMA, o projeto se cobre e um custo proporcional também não é viável. Se o TIR for menor que o TMA, o projeto não é viável. Nesse caso, teria que refazer o cálculo ou então ver outras possibilidades de projeto. Você passa aqui falando sobre o que eu falei, TIR maior, TMA, o projeto é viável. Se o TIR for igual ao TMA, o projeto se cobre. E se o TIR for menor, o projeto não é viável. Pode passar. Aí, um exemplo prático do TIR é que foram usados uns cálculos teóricos de 50 mil inicial, fluxo de caixa dentro de 5 anos foi de 15 mil por ano, e o cálculo TIR, que também é uma somatória, foi, no caso, essa somatória, para ele compensar, teria que se igualar a zero, né? Então, no final, o cálculo financeiro, no método interativo ATR desse projeto foi mais ou menos de 15,24% ao ano. Se o TMA do investimento for 10%, o projeto é viável. Se o TMA for 20%, o projeto não é viável. Como ficou entre 10 e 15, então isso torna o projeto viável. Pode. Aí agora é falar um pouco sobre o payback. Boa tarde. Agora eu vou falar sobre o payback. O payback nada menos é o tempo necessário para recuperar o investimento inicial. A fórmula do payback é da seguinte maneira: a gente pega um ano antes da recuperação e faz uma soma do saldo não recuperado dividido pelo fluxo no ano seguinte. Essa é a fórmula do payback simples. Existe também o payback descontado, que leva em conta a taxa mínima de atratividade e é descontando no fluxo de caixa. É um método mais preciso, né, do que o simples, e a fórmula é similar, mas usa esse TMA como um desconto, né? E quanto menor o payback, menor é o risco do investimento. Faça por favor. Aqui a gente tem um exemplo de payback simples. Inicialmente teve um investimento de 50 mil, né? Lá no ano zero a gente tem um fluxo de caixa, né? Menos 50 mil, e o fluxo acumulado menos 50. Aí, no segundo ano, no primeiro ano, né? Após um ano de instalação, a gente tem um fluxo de caixa de 15 mil reais e um fluxo acumulado de menos 35. E por aí vai, do mesmo jeito, do segundo e terceiro ano. No quarto ano, o projeto já se pagou e já tem um fluxo acumulado de 10 mil reais de lucro, né? Então, aqui embaixo tem um cálculo exato de como foi feito o payback, né? Ele pega o ano 3, pega o fluxo de caixa, né? E divide o fluxo acumulado e divide pelo fluxo de caixa. E esse projeto, de acordo com os cálculos aqui, né, demora mais ou menos 3 anos e 4 meses para ser pago, né? Aí aqui a gente tem uma tabelinha, né, mostrando o payback descontado, né? No primeiro a gente tem o fluxo nominal, que é a quantidade de investimento, né? Ou seja, a gente começa com 50 mil e a taxa de desconto, né? E nesse cálculo, com o payback descontado, o mesmo projeto, ele demora entre 4,26 anos para pagar, ou seja, 4 anos e 3 meses. Em relação ao outro payback simples, ele estaria com 3 anos e 3 meses, né? Para se pagar. Então, assim, esse payback descontado aqui, a gente tem uma taxa
uma taxa não, a gente tem uma fórmula mais correta, né, de fazer o cálculo. Pode passar, Léo. Aqui a gente tem um cálculo do percentual de redução de consumo. Ele indica a economia proporcionada pelo sistema fotovoltaico. O cálculo é feito da seguinte maneira: é 1 menos o consumo após a sistema fotovoltaico dividido pelo consumo anterior vezes 100, que dá em porcentagem. Pode mudar, Léo. Léo, pode mudar, por favor? Aqui a gente tem um exemplo prático, né? O cliente tinha um consumo médio antes da fotovoltaica de 500 kWh por mês, e ele tem um consumo médio após a fotovoltaica de 150 kW mês, né? Fez o cálculo, foi feito o cálculo, e o sistema reduziu em 70%. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um alto consumo, né? Se o sistema fotovoltaico cobrir 100% da demanda, o consumo da rede cai para 0%. Na prática, né, a gente tem uma redução entre 70% a 95%. Aqui também a gente tem um exemplo de concreto de energia, né? A gente tem um cliente, esse cliente consome 500 kW mês e gera 400 kW, né? Então, ou seja, ele reduz aí o seu consumo em 80%. Pode passar, Léo, por favor. A gente também tem que ter as considerações com o custo, né? Para a análise completa deve ser incluído os custos iniciais, que é os modos, os inversores, a estrutura, a instalação, os custos operacionais, né? E a manutenção, limpeza, seguro, os custos financeiros, juros de financiamento, se houver, custo de oportunidade de retorno alternativo do capital investido, e os benefícios, né? Economia na conta de energia e crédito de geração. Pode passar. Aqui a gente tem uma tabela detalhada, né, do fluxo de caixa para um sistema fotovoltaico. Nessa tabela é feito uma projeção em 10 anos, aí que no ano zero, né, coloca as observações, né, um ano que foi instalado, primeiro ano de operação, e na próxima imagem vai dar para ver, ele coloca a manutenção preventiva também nesses custos e a substituição do inversor. Pode passar, por favor. Enfim, a análise econômica, né, financeira, é crucial para decisões de instalação do sistema fotovoltaico, né? E é interessante a gente conhecer esses índices, né, que a gente acabou de falar aí acima, para saber realmente a viabilidade do projeto, né? Eu acho que é isso. É isso.